ser humano desde sempre se preocupou com a sua existência e mais ainda com a sua finitude. Nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a lei da vida. Apesar de aprender desde criança esse ciclo, conviver com a dor da perca ou aceitar que a vida chegou ao fim incomoda muita gente. Aí a gente não sabe a hora da gente, né? A gente fica na expectativa. Mas afinal, você estaria preparado para morrer? Tá tão perigoso, né? Não se sabe. Você sai de casa, não sabe se voltar vivo ou morto, né? Mas dizer que tem medo da morte é negativo. Vai deixar a família triste, né? E muitos amigos para trás. O certo é que ninguém nunca conseguiu comprovar o que de fato acontece com o ser humano após a morte. De acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26, Jesus explica através de parábola que existe um abismo entre o céu e a terra. Está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte, os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Esse pastor reforça. No Salmo 90, Deus orienta sobre a vida antes de morrermos. A partir da metade da vida, pelo menos, nós devemos estar nos preparando para o fim. Devemos ter cuidado daquilo que nós estamos fazendo, porque nós vamos prestar contas um dia. Daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós agimos neste mundo, da forma como agimos. Quando o assunto é a morte, muitas religiões possuem ideias variadas. Para o Espiritismo, por exemplo, ela é apenas um renascimento. No capítulo 149 do Livro dos Espíritas, a afirmação: volto a ser espírito, isto é, ao mundo dos espíritos, donde se apartaram momentaneamente. Segundo o Espiritismo, não existe morte, só existe vida, porque o espírito é imortal. A morte é só do ponto de vista do corpo físico, mas o espírito, ele se desliga do corpo e ele fica muito mais vivo, dinâmico e atuante do que antes. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, já que a morte é encarada, claro, como um fenômeno não apenas instantâneo, mas um processo e que vai para além, inclusive, da questão biológica e tem reflexos psicossociais. Está aqui no estúdio a nossa convidada para falar sobre o assunto, a psicóloga Evelyn Lindholm, e é com ela que nós conversamos a partir de agora aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado pela presença, bom dia. Prazer. Evelyn, ao mesmo tempo que a sociedade esconde, tenta não falar sobre o assunto, né, fica numa zona meio obscurecida, a morte, há também um fascínio por ela, não é? Como é que é possível entender isso à luz da psicologia? Na verdade, a gente tem duas vertentes quando a gente fala a respeito da morte, né? Por exemplo, eu até estava conversando contigo há pouco, tem um acidente de carro e aí as pessoas vão passando devagar e vão olhando. Você não sabe se o acidente de carro que está causando mau trânsito ou são as pessoas que na verdade estão parando, né, para olhar o que está acontecendo. Esse fascínio, essa curiosidade vem na verdade do que a gente não entende do processo de morte, né? Porque a morte na verdade é algo que a gente não tem acesso. A gente só tem acesso através das informações que são passadas, até às vezes por aquelas pessoas que passam por aquelas experiências de quase morte, né? Ou que morrem e são trazidas de volta. E aí cada religião, cada pessoa tem um conceito a respeito do que é a morte. Quando você olha um acidente, quando você olha alguém, por exemplo, passando por esse estado, né, da vida para a morte, o olhar alguém, o vivenciar aquilo, presenciar aquilo, te dá duas variações. Uma é o distanciamento da tua própria morte, ou seja, aquilo acontece com o outro, mas não está acontecendo comigo, assim como acontece uma aproximação dessa sensação de morte, ou seja, é assim que a morte acontece. É como se de alguma forma você absorvesse aquilo como informação para você. Bom, é possível, hoje eu já li alguns artigos falando sobre a educação para a morte, não é? E é possível se preparar para esse momento, inclusive para lidar com as perdas, é possível pensar nisso, inclusive, de forma estratégica, até na mais tenra idade, quer dizer, desde criança já algumas ações que podem preparar o indivíduo para esse momento? Olha, quando, por exemplo, um animalzinho de estimação da criança morre, a gente não fala para a criança, né? O animalzinho de estimação morre e a gente diz assim, o animalzinho está viajando, o animalzinho está na casa de uma outra pessoa. Quando a gente, na verdade, não explica isso, a gente, na verdade, não está aproximando essa criança a possibilidade dela entender que sim, as coisas são finitas, acabam, né? Tem fim.
Então, isso distancia a criança até da possibilidade de se compreender como alguém que também tem fim, como uma realidade que pode sim acabar, né? O que vai acontecer depois dessa realidade, cada um vai direcionar de uma forma diferente, as religiões direcionam de formas diferentes, mas sim, tem como você, na verdade, trazer uma consciência para aquela criança, para aquele adolescente, que há a finitude das coisas, as coisas acabam, né? O nosso corpo envelhece, o nosso corpo muda, acidentes acontecem. Então, sim, é interessante que você, desde sempre, você inicie a criança, de preferência não como um trauma, o peixinho morreu e não sei o quê, e transforme aquilo numa coisa muito dramática. Olha, explicar, olha, isso acontece mesmo, o peixinho poderia estar doente, por exemplo, né, um animalzinho de estimação, um peixinho, um cachorrinho estava doente, é melhor que agora ele está descansando, não está mais sofrendo, coisas assim. Não permitir que simplesmente a criança ache, ou o adolescente, ou até mesmo quando você evita muito isso na fase da infância, você vai pegar um adulto que não sabe lidar com isso, que não vai saber lidar com a finitude das coisas. Inclusive a finitude, por exemplo, dos relacionamentos, né? Nós temos casos, infelizmente, ainda registrados de suicídio, por exemplo, só para citar, crescente entre adolescentes, né, entre jovens, que muitas das vezes não foram preparados para esses momentos, né? Na verdade, eu acho que as pessoas estão tão preocupadas em evitar o sofrimento, o simples sofrer, né? E assim, parece que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo, tem que estar contente o tempo todo, e as redes sociais, você olha aí, parece que está todo mundo feliz e contente e realizado, todo mundo viajando, parece que está todo mundo de férias, né? Não é assim. Na verdade, se a gente se basear naquilo que a gente posta em rede social, a gente corre um grande risco de estar se baseando em uma realidade falsa, né? Tanto a nossa, por exemplo, eu tenho pacientes que uma vez eu falei assim, o que você acha, por exemplo, do que você vê em rede social? Ela fala, todo mundo está feliz, todo mundo está contente, todo mundo está com o seu parceiro, sua parceira, todo mundo está ótimo. E eu disse, você está bem? Ela disse, não. Eu disse, mas você posta isso em rede social? Ela disse, não. Então, daí a gente tira que as pessoas, na verdade, estão evitando tanto parecer que sofrem, mesmo elas sofrendo, e às vezes elas evitam tanto simplesmente o sentimento da consternação, do sofrimento, da dor emocional, que elas, quando passam por algo assim, que é real para elas e que elas não conseguem, por exemplo, controlar, que é o que geralmente as pessoas vão fazendo com o passar do tempo, é tentando controlar a dor, aí elas não sabem lidar com aquilo. Aí elas entram numa depressão, ficam com crises de ansiedade seríssimas, têm síndrome de pânico. Tudo isso por quê? Porque não estão sabendo lidar com as próprias emoções, não estão se permitindo vivenciar as emoções. As emoções são emoções, boas ou ruins, são emoções. E a gente tem condições de trabalhar e lidar com as duas. Lidar com essa situação de forma equilibrada e saudável passa também pela dor, pelo luto, lidar bem com o luto, ou seja, o luto é importante para as pessoas, para o indivíduo? A gente, na psicologia, a gente tem aquelas fases do luto, né, que a gente fala, né? Mas o que eu vejo geralmente, até as pessoas até que me procuram para terapia, eu vejo as pessoas evitando lidar com o luto. Mas evitando de uma forma que, na verdade, lhe causa mais sofrimento ainda. Elas passam um tempo muito grande na negação, né, do não foi aquilo que aconteceu, eu não vou sofrer por aquilo, ou então passam muito tempo no estado de sofrimento. Ao invés de lidar, por exemplo, trazem muito para si o sentimento de culpa, trazem muito para si o sentimento de foi responsabilidade minha, eu não cuidei o suficiente, eu não estive ao lado quando deveria estar, minha última conversa com aquela pessoa não foi boa. Quem morre, ela não está levando isso com ela, né? Quem fica é que está trazendo para si esses sentimentos que podem trazer para ela, de maneira quase que definitiva até às vezes, esse sofrimento constante. Então, lidar com o luto é importante a partir do momento em que você tem que entender o luto como um processo também, que faz parte da vida. Há um outro aspecto que é a questão da institucionalização e a medicalização da morte, não é? E aí a gente fala, por exemplo, de questões como eutanásia e outras do gênero, pessoas que sobrevivem durante muito tempo com a ajuda de aparelhos. E, de certa forma, eu li alguns artigos que falam que, às vezes, a família está transferindo para os médicos, por exemplo, esse lidar com a morte. Não, agora não é mais minha responsabilidade, está no hospital, né? Então agora não é mais comigo. Sim. Tem esse aspecto também que precisa ser visto, revisto? Tem muito. E, na verdade, assim, a gente tem uma grande quantidade de artigos que dizem que o papel da família no processo de cuidado,
né? É muito importante, inclusive é um momento até para a família lidar com o próprio luto, antes mesmo do luto em si, que é o falecimento do corpo, né? Mas a gente tem às vezes algumas famílias que sim, se direcionam a se colocar simplesmente como o hospital tem que cuidar, eu já coloquei lá, então assim, eu vou visitar de vez em quando, eu vou olhar de vez em quando, mas assim, tomar cuidado também com esse limite, não se adoecer junto, porque existe também um processo de adoecimento muito comum nas pessoas que acompanham o adoecimento daqueles que amam. Então assim, é você acompanhar, você fazer aquilo que está dentro da sua possibilidade, você dividir essa responsabilidade também com outras pessoas, também que sentem esse mesmo amor, que também gostam, que também querem estar perto. Mas que existe sim essa transferência, infelizmente, né, da responsabilidade para o hospital, para as máquinas, por exemplo. E uma das coisas que eu vejo muito, assim, às vezes em casos mais graves, assim, a pessoa já está inconsciente, você tem a opção, por exemplo, de desligar dela, no entanto, mas você não consegue se desligar da pessoa, sabe? Você não consegue se desligar do que você teve de história com aquela pessoa, então você acaba mantendo aquela pessoa ali, às vezes em estado de sofrimento durante um longo tempo, sem a necessidade. Ou seja, não desligar o aparelho é apenas tem um significado... É simbólico. É simbólico, não é? Sim, é totalmente simbólico. Existe um outro aspecto, Evelyn, de lidar com a morte, de falar sobre o assunto, e aí temos, por exemplo, várias situações, como por exemplo a doação de órgãos, que é, à medida que eu não falo da morte, a sensação que algumas pessoas têm é eu não valorizo a vida. Porque muitas das vezes nós estamos no dia a dia cometendo atos que vão nos levar à morte, seja o cuidado com a saúde, enfim, uma série de outros aspectos. Essa é uma das razões também pelas quais nós deveríamos, na família, discutir mais sobre o assunto, falar sobre o assunto. Eu acho que a gente não fala sobre a morte, assim como a gente não fala sobre o suicídio, assim como a gente não fala sobre as perdas, assim como a gente não fala sobre luto, né? Tudo passa em função da ocasião. Aconteceu, teve uma ocorrência, aí parece que a gente resolve lidar com aquilo ali, né? Infelizmente, o não falar cria uma curiosidade ainda maior, cria um tabu ainda maior, cria uma dificuldade ainda maior de lidar com aquilo, cria inclusive uma impossibilidade, às vezes, da pessoa entender que aquilo simplesmente faz parte da vida. E às vezes até faz com que a pessoa deixe de valorizar a própria existência dela porque ela não se sente finita. Ela não acha que amanhã de manhã eu resolvo isso, amanhã de manhã eu resolvo aquela mágoa, amanhã de manhã eu vou falar com meu amigo e dizer que o amo, amanhã de manhã eu vou resolver aquela pendência, amanhã de manhã eu abraço meu filho. Né? A gente sempre deixa para depois. Quando a gente deixa para depois, a gente está dizendo o quê? Eu tenho o depois. Eu não me dou conta de que, na verdade, eu posso sair daqui agora e acontecer algo comigo, eu não estar aqui no depois. Né? Então, a gente não pensa nisso e a gente acha, por exemplo, que tem até uma coisa interessante, por exemplo, se você fala, por exemplo, uma coisa do tipo, não sei o quê, quem vai saber se eu estou viva amanhã, a pessoa te fala assim, não fala isso, que isso chama. É verdade. Então, ou dá uma batidinha no móvel, não assim, pode, isola. não isola, não pode falar isso. A partir do momento que você faz isso, você está dizendo o quê para as pessoas? Não fale sobre isso, porque é isso que vai te trazer a morte. Elas não entendem que o que vai trazer a morte, na verdade, é o fato de você estar vivo. O fato de você estar vivo já tem que te trazer a consciência de que vai haver a morte. Agora, você não precisa lidar com a morte sempre partindo do princípio de que aquilo é um trauma, de que aquilo necessariamente... Você entender que faz parte da vida, você começa a lidar com isso, com as perdas, né? E assim, tudo é luto. Qualquer mudança significativa para o nosso cérebro é luto. Qualquer mudança significativa de rotina, de trabalho, de relacionamento, uma perda física mesmo de alguém, é luto. Nosso cérebro entende como luto. Exatamente por isso que algumas pessoas conseguem lidar de maneira tranquila com elas e outras não. Obrigado, Evelyn, pela presença aqui na Difusora, mais uma vez pela presença aqui no Bom Dia Maranhão, nessa reflexão nesse dia de finados tão importante. Obrigado. De nada.